Os principais pontos desse projeto de lei de autonomia do Banco Central do Brasil são esses. Em primeiro lugar, um mandato fixo de 4 anos para o presidente do Banco Central. Hoje em dia não existe um limite de tempo que o presidente do Banco Central fica no cargo. Tá? Mandato escalonado para os 8 diretores do Banco Central. Então, basicamente, assim, são 8 diretores, e aí coincidindo com o mandato do presidente da República, né? No primeiro ano de mandato, 2 diretores entram no cargo. No segundo ano, outros 2 diretores, né? Acontece a troca. No terceiro ano, mais 2 diretores. No quarto ano, mais 2 diretores. Então, por esses 2 pontos aqui, a ideia é que os mandatos do presidente do Banco Central e dos diretores não coincidam com o mandato do presidente da República, né? Do executivo, né? E o objetivo disso, né, é que tenham incentivos maiores para uma gestão mais técnica e uma não interferência política no Banco Central, na política monetária, né? E, junto a isso, também ancoragem de expectativas, porque, em geral, quando o Banco Central ele é independente do poder executivo, né, isso acaba, de certa forma, assim, passando uma mensagem para o mercado de que aquelas decisões ali não são políticas. O terceiro ponto, incentivar decisões de longo prazo de política monetária que podem impactar a economia no curto prazo. Então, o que acontece? O poder executivo ele é influenciado, o incentivo dele está atrelado com o desempenho da economia no curto prazo, né? Porque o cara tem um mandato de 4 anos, ele pode se reeleger e ficar mais 4, mas é um período curto de tempo em que ele tem que mostrar serviço, ele tem que fazer com que aconteça alguma coisa para ele conseguir se reeleger e depois para ele conseguir colocar no cargo um sucessor dele, tá? Indicado por ele. Então, acaba que essas decisões políticas, além da questão do Banco Central, mas em termos de políticas econômicas em geral, isso acaba, obviamente, a gente no Brasil sabe perfeitamente disso, né? Acho que isso é um ponto sem conflito, né? A gente sabe que decisões políticas impactam, sim, na economia e, na maioria das vezes, negativamente. Tá? Então, essa é a ideia, né? Impactar, incentivar decisões de longo prazo. Um outro ponto do projeto de lei é que o Banco Central não esteja mais vinculado ao Ministério, né? Então, o Banco Central, hoje em dia, ele está vinculado ao Ministério da Economia, né? Ele não é subordinado, mas está vinculado ao Ministério da Economia, e nesse projeto prevê isso, que não esteja mais vinculado. E um ponto novo aqui, que é basicamente importado aí do FED, do Federal Reserve, né, que também foi uma mudança aí que aconteceu no FED há um tempo atrás, que é o duplo mandato. Então, hoje em dia, até então, o Banco Central tem um mandato dele, o objetivo dele é manter o poder de compra da moeda. Essa é a ideia, fazer com que mantenha a inflação controlada e tudo mais. Só o que seria o duplo mandato, né? Além de assegurar a estabilidade de preços, também zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar flutuações de nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego sem prejuízo do seu objetivo fundamental, que é o controle de preços, né? Então, ou seja, isso aqui basicamente é o país das maravilhas, né? Eles querem tudo. Eles querem que o Banco Central controle todos os botõezinhos da economia ali e promova pleno emprego, inflação controlada, né? Que seja basicamente o Deus Supremo que entrega tudo que as pessoas precisam sem nenhum prejuízo de nada, né? Então, esse ponto aqui é um pouco utópico, tá? Basicamente, na real, é praticamente impossível, a longo prazo, de qualquer autoridade econômica conseguir cumprir com esse duplo mandato. Mas, beleza. Esses são os principais pontos, né, aí do projeto de lei. E a pergunta é, será que isso resolve, né, o problema da interferência política na moeda, né, ou na política monetária, né, e todos os outros problemas causados pelo Banco Central? Né? Será que isso resolve alguma coisa? Isso aqui é a evolução de
aqui vai até dezembro de 2020, na comparação de dezembro de 2019 com dezembro de 2020, a evolução dos detentores da dívida pública federal, né? Então, isso aqui é uma fonte do próprio Tesouro Nacional. Então, você vê que, ó, vamos pegar a barra azul aqui, 2020, quem eram os principais credores da dívida pública nacional, os principais credores do Tesouro Nacional, ou seja, para quem o Tesouro Nacional mais deve, né? 29% instituições financeiras, fundos 26%, previdência 22%, não residentes, ou seja, investidores internacionais 9,2%, o próprio governo 3,8%, seguradoras e outros. E detalhe, o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, ou seja, as pessoas físicas que compram através do Tesouro Direto, entram aqui, tá? É cerca de 1,3% o tamanho do Tesouro Direto diante da dívida pública total. Ou seja, basicamente são essas as instituições, né? Basicamente o mercado financeiro como um todo, bancos e fundos, etc., que são os detentores da dívida pública federal, né? Só que olha isso aqui também. Espera aí. Esse aqui é é a tabela do balanço do Banco Central do Brasil. Então, aqui é o ativo, né? Aqui até o meio de 2020, aqui não está pegando ainda até o final de 2020, mas até junho, 30 de junho de 2020, né? Basicamente, vamos fazer uma conta por alto aqui. O ativo total do Banco Central do Brasil até meados de 2020 era um pouco mais do que 4 trilhões de reais, né? 4 trilhões de reais. Desses 4 trilhões de reais, 2,04 era em moeda estrangeira, ou seja, muitos bancos centrais do mundo eles têm bonds americanos, né, títulos americanos ou o próprio dólar em si, porque o dólar é considerado a moeda de reserva global. Então, os bancos centrais fazem reservas internacionais através disso. Então, nos ativos do Banco Central, 2 trilhões em moedas estrangeiras, né? E em moeda local, 2 trilhões. Só que desses 2 trilhões, quase que a totalidade é em títulos públicos federais, né? Ou seja, isso aqui mostra que não tem para onde fugir. Essa simbiose, essa inter-relação entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, ela existe e vai continuar existindo, né? Beleza. Então, qual que é a resposta da pergunta inicial do vídeo? A autonomia do Banco Central do Brasil é positiva ou ela é negativa, né? E a verdade é a seguinte: existe, sem a autonomia legal do Banco Central, assim, o melhor para resolver todos esses problemas que são causados de inflação e tudo mais que eu falei aqui, a verdade é que a única solução e a melhor solução existente seria a extinção do Banco Central. A extinção do Banco Central e a criação de um livre mercado, a instituição de um livre mercado de moedas, como existia antes, né? Mas é óbvio que isso não vai partir deles, né? O Banco Central, o Estado em si, ele não vai acordar um dia, né? O presidente ou qualquer coisa do tipo, não vai acordar um dia e falar, pô, vamos acabar com isso, né? Isso gera uma série de problemas, inflação, desigualdade, tudo mais. Vamos acabar com isso. Isso não vai acontecer por conta justamente dessa simbiose. O Estado se financia do Banco Central, o Banco Central também, os bancos, através do Banco Central, também se beneficiam desse sistema da forma como funciona hoje. Então, isso não vai acontecer partindo deles. Talvez aconteça de outra forma, mas não vai acontecer partindo deles. Então, diante desse cenário, o que é melhor do que isso, ou menos pior, né, do que o que a gente tem hoje? Seria justamente essa autonomia legal, porque aí, por mais que ainda exista a simbiose entre o Tesouro Nacional e o Banco Central, e esse problema continua sem solução, pelo menos é uma tentativa de diminuir a ingerência política do Poder Executivo no Banco Central,
como a gente já viu acontecer, né? O mundo ideal, na minha visão, seria literalmente a extinção do Banco Central e a liberação do mercado de moedas, né? Um livre mercado de moedas. Esse é o mundo ideal. Só que como esse mundo ideal não vai acontecer partindo deles, pelo menos, então o melhor dentro desse cenário seria, sim, a autonomia do Banco Central, para que pelo menos tente se diminuir, pelo menos a ingerência política daquele governo que está no momento, né? Do presidente que está governando naquele momento.